Olá! Hoje a gente vai mergulhar num modelo que é, olha, super poderoso para entender a nossa energia, tanto pessoal quanto profissional. Se já aconteceu de se sentir no fim do dia completamente esgotado, mesmo fazendo algo que, poxa, a gente faz bem, essa análise aqui vai explicar direitinho o porquê e, claro, como mudar isso. Vamos lá! Já pararam para pensar nisso? É uma situação muito comum. A pessoa é ótima em alguma coisa, entrega um resultado incrível, mas quando acaba, a sensação é de um cansaço que não faz sentido. Essa é a pergunta-chave que a gente vai desvendar hoje. É tipo um enigma do esgotamento, sabe? De energia que parece que foi pro ralo. E a resposta começa bem aqui. A grande sacada, o pulo do gato, é entender que desempenho e energia são coisas diferentes. São dois eixos separados. Uma coisa é a habilidade para fazer algo, né? A técnica. Outra, completamente diferente, é o combustível que aquela atividade dá ou tira. E quando a gente separa esses dois conceitos, o quebra-cabeça começa finalmente a fazer sentido. Então, tá. Como é que a gente organiza essa bagunça? A ideia é mapear o que vamos chamar de caixa de ferramentas pessoal. Para isso, usamos um modelo chamado perfil de pontos fortes. Ele dá uma visão super clara de onde vem nossa energia e nossas habilidades, tudo organizadinho em 4 quadrantes. A base desse modelo é bem simples, mas é muito poderosa. Ele olha para cada habilidade nossa por 3 ângulos. Primeiro, o quão bem a gente executa. Segundo, com que frequência a gente usa. E terceiro, que é o ponto crucial, se ela nos dá energia ou se ela nos drena. São esses 3 eixos que vão montar o nosso mapa. E aqui está o mapa completo. Combinando alto e baixo desempenho com o que energiza e o que drena, a gente chega nessas 4 categorias. Lá em cima, com o alto desempenho, temos os pontos fortes realizados que nos energizam e, do outro lado, os comportamentos aprendidos que nos drenam. Embaixo, com baixo desempenho, temos os pontos fortes não realizados, que é o nosso potencial, e as fraquezas. Esse mapa dá um retrato completo das nossas capacidades. Beleza, temos o mapa. E agora, o que fazer com ele? Agora vem a parte prática. Para cada um desses quadrantes existe uma estratégia de ação, uma palavra-chave bem clara, bem fácil de lembrar. Vamos ver como aplicar cada uma delas para gerenciar nossa energia e desempenho do jeito mais inteligente possível. Começando pelo topo, pelos nossos pontos fortes realizados. Sabe? São aquelas habilidades de alta energia, alto desempenho que a gente usa bastante. Dá para pensar neles como os nossos superpoderes. A estratégia aqui é dominar, ou seja, usar de propósito, de forma intencional para atingir os objetivos. E como se faz isso? Bom, primeiro, aprofundar o conhecimento sobre eles, tentar entender o que os torna tão eficazes. Depois, alinhar com as metas de futuro. E que tal combinar diferentes pontos fortes? Por exemplo, juntar a persuasão com escuta ativa. Isso cria o que a gente pode chamar de uma jogada de mestre. Ah, e um detalhe importante: é bom alternar o uso para não desgastar, para não correr o risco de eles se tornarem desenergizantes. Agora, esse é o quadrante mais empolgante de todos. Os pontos fortes não realizados são o nosso potencial escondido. São coisas que a gente faz bem, que dão energia, mas que, por algum motivo, a gente quase não usa. São verdadeiras joias ali, guardadas na nossa caixa de ferramentas. Para maximizar esse potencial, o primeiríssimo passo é reconhecer que eles existem. Deixar eles no radar para quando surgirem novas oportunidades. Aí começar a praticar aos pouquinhos para ir ganhando confiança. Se desafiar, procurar projetos que peçam exatamente essas habilidades. É assim que se transforma esse potencial em realidade. Ok, agora vamos para o lado que drena a nossa energia, os comportamentos aprendidos. São aquelas habilidades que a gente até domina, faz bem, mas que nos deixam exaustos. Muitas vezes, eles aparecem quando usamos um ponto forte em excesso ou quando nos esforçamos demais para melhorar uma fraqueza. São ferramentas eficazes, mas que, nossa, consomem muito combustível. A palavra-chave aqui é moderar. Tenta diminuir o uso deles. Será que não dá para redesenhar uma tarefa para usar um ponto forte no lugar? Uma tática que funciona muito bem é intercalar as atividades com outras que dão energia. E, a minha favorita, colaborar para compensar. É achar alguém na equipe que tenha como ponto forte justamente essa tarefa que nos drena. É uma vitória para todo mundo. E por último, as fraquezas. Vamos direto ao ponto. São coisas que a gente não faz bem e que sugam nossa energia. Aquele conselho antigo de tem que consertar as fraquezas? Bem,
Este modelo propõe uma abordagem um pouco mais inteligente. A estratégia é minimizar o impacto delas. Em um ambiente de confiança, é importante ter abertura para falar sobre elas. Isso abre portas para colaboração. Dá para usar os próprios pontos fortes para contornar uma fraqueza. E, só em último caso, se for muito, muito necessário, treinar só o suficiente para chegar num nível aceitável. Não precisa buscar perfeição. O objetivo não é ser ótimo em tudo. Tá, a teoria é ótima, mas e no mundo real? Como isso funciona na prática? Vamos ver agora um exemplo muito poderoso de como esse modelo conseguiu transformar uma equipe inteira. E essa história é um exemplo brilhante. Lá na HP da Costa Rica, tinha uma equipe de suporte que estava sobrecarregada, com uma fila de chamados gigante. Em vez de todo mundo fazer a mesma coisa, um gerente decidiu usar o perfil de pontos fortes. Ele descobriu que tinha gente que era ótima em ouvir os clientes, outros eram excelentes para resolver problemas técnicos mais complexos e um terceiro grupo que era fantástico com os detalhes finais. Ele redesenhou as funções com base nisso. O resultado? Em 2 meses, o trabalho atrasado zerou e os clientes ficaram muito mais satisfeitos. Simples, né? Foi só alinhar as tarefas com a energia e a habilidade natural das pessoas. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Porque talvez a parte mais animadora desse modelo não seja só gerenciar o que a gente já tem, mas sim descobrir e cultivar aquilo que ainda está por vir. Eu gosto muito dessa frase. Ela lembra a gente que temos uma caixa de ferramentas cheia de recursos e que a cada dia, a cada nova tarefa, a gente pode escolher conscientemente qual ferramenta usar. Ninguém está preso a usar sempre o mesmo martelo para tudo. E para fechar, fica essa pergunta. Pensem um pouco no próprio potencial que está aí, guardado, naquelas habilidades que dão energia, mas que raramente são usadas. Qual delas seria possível começar a colocar em prática, mesmo que de pouquinho em pouquinho, a partir de hoje? O crescimento de verdade começa com essa escolha.